Aqui, o herói lunar, simbolismo, só está no título. Vamos descobrir canal Manga Etnon. Bora descobrir aí sobre os heróis lunares, que são o arquétipo, né? Você tem o herói solar, né? Você tem o herói lunar, você tem vários tipos de coisa que você vai encontrar na cultura greco-romana e depois na alquimia, né? Na forma que eles representam esses arquétipos universais de situações, de estados de espírito, de momentos de atitude que as pessoas tomam na vida, dependendo da situação socioeconômica, social, guerras e tudo mais, e como isso é transmitido para o futuro, porque a melhor forma de transmitir informação para o futuro, condensada e com valor, é através de histórias, né? E é isso que os gregos faziam com o teatro. O teatro era a forma deles transmitir informação para o futuro, visto que você ensinar algo para alguém é muito difícil. Lá no meu canal principal eu tenho um vídeo chamado Refutando Acusações, que eu inventei tudo. Você pode botar assim, narrativa é uma mentira, também você vai encontrar. Narrativa é uma mentira, narrativamos, você vai encontrar esse vídeo. E aí eu falo exatamente sobre isso, né, como a narrativa, ela permite você pegar muita informação e fazer um zip. Sabe quando você faz um arquivo zipado no computador? Então, a narrativa pega muita informação, deixa tudo condensado, e aí depois, para você compreender isso, você estuda e vai desembolando aquilo ali, e as histórias vão apresentando suas diversas camadas de compreensão, né? Então, bora lá escutar aqui, porque ele vai falar sobre o herói lunar. Bom, a ideia de um herói lunar pode soar estranha e até contraintuitiva à primeira vista, mas fica fácil de se argumentar em favor de um determinado tipo se tomarmos como ponto de vista uma base sólida e fundamentada na mitologia e nos clássicos. Falo que essa ideia pode parecer contraintuitiva pelo mero fato de que homens, em essência, são representados costumeiramente pelo Sol e mulheres pela Lua. Assim sendo, devemos fundamentar um pouco de nossa argumentação em favor daquilo que poderíamos tomar como homens lunares ou homens femininos. Uma vez definido o homem, falaremos do herói. A Lua, enquanto objeto simbólico, está ligada aos ciclos biológicos e a tudo aquilo que é do reino do vir a ser, as transformações biológicas, as mudanças de tamanho, forma, natureza elementar, etc. Liga-se então ao feminino e à natureza, portanto, em sua extensa transição de ciclos e paixões, qualidades que fazem parte das ideias de uma realidade, por exemplo, sublunar ou supralunar. Sendo Uma coisa que a galera tem que entender, né? Quando você vai estudar as questões simbólicas de antigamente, que sobreviveram até hoje, tem que perceber como que essas questões naturais acabam sendo interpretadas pelos antigos, né? A Lua tem várias fases. O que isso significa, né? Mudança. Né? A Lua, ela pode brilhar muito na noite, ela pode ficar completamente escurecida e desaparecer. A Lua influencia a maré. Então a Lua vai influenciando várias coisas diferentes e isso vai sendo interpretado, né, com como assim como a gente influencia a natureza, como a natureza influencia a gente. Né? Então você vai ver a história do Sol, né, do Sol que se põe, que nasce de novo, histórias de ressurreição, né, a história da mudança da estação, dos eclipses. Então, quando o deus solar é ferido e morto, e você tem um momento de trevas, de gelo, de safras complicadas, mas então os outros deuses conseguem reviver ele, e aí esse deus dá origem a um novo deus ou volta mais forte, que aí é a volta, né, o final da estação, que volta o verão de novo, volta a primavera, enfim, você vai encontrar codificado nesses mitos, né, os ciclos da própria natureza, interpretados de forma filosófica e que vão também ensinar mensagens para a sua própria vida. Existe um ditado hermético, né, que é assim acima como abaixo. Não que exista um cima e baixo no universo, mas é que você pode ver que muitas vezes nós somos fractais. As coisas funcionam quase que em fractais. O macrocosmo, muitas vezes você consegue encontrar ele dentro do microcosmo, e o microcosmo no macrocosmo. Então, se você pegar um fractal, ele é uma forma que se repete infinitamente. E aí tem se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas uma vez eu estava vendo que a costa dos países de uma praia, conforme você afasta e aproxima, elas tendem a representar fractais. Porque as variações, a forma que matematicamente a variação acontece,
é uma proporção muito parecida, é uma lei matemática muito parecida, tanto da costa que você encontra na sua cidade, quanto que se você fosse se afastar demais. Então, isso é muito doido, né? Você vai encontrar as fractais em várias coisas diferentes, né? Se a gente for pegar aqui uma imagem, cadê? Os fractais da natureza, você vai encontrar isso crescendo em plantas, em corais, em diversos tipos de vida, até no corpo humano. Então, isso é muito doido. E é uma estrutura que se repete em tamanhos diferentes, né, em proporções diferentes. Então, eu acho isso bem legal. E eu acho que realmente existe um valor muito grande de você perceber as coisas no nível simbólico, porque a mente consciente, ela tem um limite de conexões que a gente faz. É a mesma coisa na escrita. Quando você está escrevendo, se você ficar limitado a todas as regras narrativas, pensando nelas, não preciso conectar aqui, ali e tal, você vai travar, porque a sua mente consciente tem um limite de conexão. Mas a mente consciente não. A mente consciente trabalha com símbolos e formas abstratas que fazem conexões inesperadas. É por isso que quando você usa alguns entorpecentes, você consegue ter essa criatividade, porque a forma que sua mente vai funcionar nesse momento fica distante. Então, o ideal, né, quando você escreve, aí você treina, obviamente, e tal, mas aí você escreve, aí depois você revisa. Você deixa escrever e depois você revisa, corrige e melhora. Mas nunca fique travado pelas questões narrativas, senão você vai falhar em fazer as verdadeiras conexões legais que acontecem numa história, que é através do subconsciente, através do simbolismo. A segunda relativa a tudo aquilo que supera o conhecido, o circunscrito, a lua. Daí a expressão lunático, né, que diz respeito propriamente à ideia de pensamento circular, por exemplo. E a primeira, o mundo sublunar, diz respeito justamente àquela realidade do que foi dominado e subjugado pelos ciclos da matéria. Creio que seja fácil de ver onde quero chegar com isso. Em se tratando de objetos poéticos, somos prontamente capazes de elencar o caráter intrínseco das situações e das respectivas respostas dadas por seus personagens. É pior capaz que a Twitch pode encher o saco por causa dessa teta aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, cadê? Tampar. Que são qualidades presentes em todas as histórias, e de diferenciá-las de acordo com toda a sorte de descritores simbólicos. Eis o papel do símbolo e sua aplicabilidade ao homem universal enquanto espécie. Existem mais qualidades a serem elencadas ao símbolo da lua, as quais veremos a seguir. Tomando o argumento como verdadeiro, podemos prosseguir na tarefa de elencar um corpus de heróis que possam caber nos limites estabelecidos. Homens tensionados e movidos pelas paixões e por um sentimento lúgubre da realidade, cujos arcos tendem geralmente ou à redenção pessoal ou à tragédia no desfecho. É também uma qualidade de muita importância para o tipo a capacidade de introspecção e do bom juízo. Se a lua é o elemento feminino universal por excelência, é dela que se derivam as qualidades mais intuitivas e o bom foresight diante da realidade material. O herói lunar tem uma grande compreensão no mundo material. Em seu estado ideal, utiliza disso para realizar julgamentos próprios e corretos. Quando desgovernado, costuma tender a revoluções e uma burocratização típica dos maus líderes. Exerce muito melhor seu papel enquanto filósofo e conselheiro. O homem solar, em contraste, costuma realizar seu papel em grande parte através da grandeza de sua personalidade, que costuma estar atrelada a uma cegueira interior, como muitas das descrições dadas a Napoleão esclarecem. As características lunares são muito próprias dos ninjas, por exemplo, a casta burocrática e da espionagem do Japão feudal, um heroísmo silencioso. O mesmo caberia para o dilema do Batman, por exemplo, enquanto sentinela noturna. Os satrias ideais de Platão na República seriam guerreiros análogos a cães de boa raça, filósofos por natureza, por saberem diferenciar, distinguir o bem e o mal, a fidelidade e a infidelidade, para exercerem seus papéis de guardas perfeitos. As sentinelas são um exemplo dessa qualidade noturna. Talvez uma boa dicotomia que explique os tipos simbólicos em definições sejam justamente os conceitos de certeza e dúvida. O herói solar é e não poderia não ser, enquanto que o herói lunar busca e por isso precisa ver. O Sol é a expansão indefinida e a Lua é perfeitamente circunscrita.
É por isso que a fé perfeita de Maria e a verdade que encarna em Jesus Cristo são os exemplos máximos da lua e do sol em suas características mais aperfeiçoadas, na medida em que a fé perfeita é o exemplo máximo da devoção ao sol, ou seja, a Deus, e o amor infinito de Cristo é a própria encarnação daquilo que é. Talvez o exemplo mais adequado em termos mitológicos do herói lunar no mundo antigo seja Orfeu, um semideus de talento musical e encantatório notáveis, traços notórios de tudo aquilo que é lunar em suas características mais oníricas, ilusórias, ansioso por uma realidade conhecida, palpável e segura. Orfeu se dirige ao mundo interior, ao submundo, na tentativa de resgatar sua amada, confiante em suas capacidades encantadoras. Orfeu é, por definição, o desbravador dos mistérios quitônicos, subterrâneos, na esperança de que suas ações possam mover montanhas. Flectere sinique superos aqueronta movebo. Algo como, se não posso mover as forças de cima, as forças superiores, moverei o Aqueronte, o rio do inferno. Suas habilidades artísticas são inquestionáveis, mas seu propósito é fraco, como um típico homem lunar, introspectivo e autoiludido, razão pela qual não pode tomar verdadeiros saltos absurdistas e confiar no acaso. Seu papel não é o de conquistar, mas o de aconselhar. Em todos os cenários, fica claro que seu temperamento engenhoso, conhecedor, discursivo e, em última instância, oracular, são pouco próprios do herói solar, capaz de mover montanhas, mas perfeitamente alinhadas ao herói lunar, que não exerce função de protagonismo na história humana, e sim um papel da correta devoção e do justo alinhamento ao comando divino no cumprimento do dever. Ele está falando basicamente aqui, para quem não está entendendo, que dentro dessas características que a gente conversou mais cedo sobre o herói solar, que normalmente envolve expansão, né? Pensa sobre o símbolo, o sol, como você desenha o sol? Você desenha ele como se fosse uma juba de leão, né? Aí como você desenha um sol forte quando você pede para uma criança, ela vai desenhar tipo com os raios assim. Então o sol tem essa característica de expansão, característica de iluminar, de calor, de carisma, de dominação, de conquista, né? Então esse é o herói mais clássico que você tem por aí, o grande governante e tal. Enquanto a lua vai representar outras características, nem melhores nem piores, né? Só que diferentes. Então a intuição, o amor, né? a capacidade mais espiritual, o mundo abstrato, o mundo místico, os sentimentos, né? Enquanto aqui, eu vai falando que Orfeu ele é incapaz de conquistar, recuperar sua amada, porque as características que ele tem para essa jornada não são equivalentes ao que a jornada necessitaria dele para salvar ela. Ou seja, a capacidade de um herói solar de ser mais bruto e menos sensível, de ir fazer acontecer e ser um herói shonen, sabe? Enquanto o homem-herói lunar é mais o Peguafélios de League of Legends, é bem escarrado esse quesito, né? É mais introvertido, é mais sensível, ele pode ser mais elegante, ele tem a capacidade, é um bom filósofo, ele consegue muito aconselhar, identificar o bem do mal, né? Mas não consegue botar pra quebrar, vamos dizer assim, né? Então você vai ter esse arquétipo em pessoas também, né? As pessoas introvertidas talvez estariam dentro do simbolismo lunar, né? A pessoa mais melancólica, mais afetada sentimentalmente, que tem uma sensibilidade artística, que entende o sentimento dos outros e liga muito para isso, que é boa de dar conselho, de escutar, ela acalenta, ela abraça, ela faz você a pessoa, né, que pode ser um ótimo mentor, um ótimo conselheiro, né, é capaz de fazer julgamentos bem de situação bem característicos que envolvem várias camadas, né? Aqui um exemplo desse duplo solar e lunar é o Aquiles e o Ulisses, pois é. Enquanto aqui o herói solar, ele quebra o pau, ele vai pra cima, ele governa, ele quer ser o herói, ele quer ajudar. E as questões práticas do mundo material acabam importando mais do que as questões abstratas do mundo espiritual, vamos dizer assim, né? Resumindo, para quem não estava acompanhando, o cara fala meio devagar e a música tá meio alta, então a maior parte complicada desses vídeos de simbologia ou de filosofia é que muitas vezes a forma que a galera
faz esses vídeos, os caras vão fazendo vídeo falando assim é a questão da filosofia do Platão, e a gente vê em A República como ele divide as castas da sociedade entre guerreiros, comerciantes, plebeus. Aí você fica... Entendeu? É complicado, mas isso é porque muitas vezes o público-alvo deles já está focado nesse assunto, já está interessado e quer a informação. Enquanto a gente aqui na live, por exemplo, está focado no entretenimento. Com informação, mais com entretenimento. Então acaba que pode prejudicar. Mas falaram aqui, né? Isso seria uma versão ocidental do Oni vermelho e do Oni azul. Cara, eu não tinha feito essa conexão. Eu acho que pode ser sim uma... né, uma sobreposição desses arquétipos através dos conceitos culturais de cada região, né? Enquanto o Oni vermelho é mais prático, focado no mundo material, estourado e quer mais amizade, o Oni azul ele é mais introspectivo, isolado, sensível e às vezes põe os outros na frente dele, né? Ele se sacrifica para que o Oni vermelho consiga ter amigos enquanto ele mesmo fica sem ninguém, né? Então, realmente eu acho que seria um paralelo legal desses conhecimentos ancestrais simbólicos, né? E até práticos na sociedade que fazem esses paralelos entre tipos de comportamento, a natureza e a sociedade, só que usando a simbologia de cada região. Bem legal. A história de Orfeu ilustra muito bem ambos aspectos narrativos do herói lunar, tanto da tragédia pessoal, ao ser despedaçado pelas bacantes, numa exortação simbólica de seu desespero por se libertar do mundo material, um sentimento devastadoramente gnóstico, quanto o da redenção pessoal na tentativa de comunicar as profecias enquanto exercia seu papel de vate, ou oráculo, como um receptáculo da verdade. Sua música funciona como uma exortação de sua compreensão intuitiva da realidade concreta transposta em termos universais, mas seu verdadeiro papel deve ser o de comunicar o discurso dos deuses. Para alongar um pouco a reflexão e fornecer mais perspectivas, alguns exemplos da cultura pop. Haito Yagami é um exemplo de um feliz encontro de uma mentalidade tipicamente lunar, que é a do povo japonês, né? Um povo marcado, por exemplo, pela revolta dos satrias e pela burocracia natural, praticamente, né? Intrínseca, com a construção de um conflito psicológico puramente ditado por meios materiais. Kira contra L se caracteriza como um conflito entre personagens lunares em orientações distintas, mas semelhantes. É basicamente o conflito entre burocratas e tecnocratas. A própria ideia de Kira representa uma projeção, uma sombra na parede que simula a presença de um deus, além do nome do próprio Yagami ser de fato inscrito com kanji de lua, né? Ou de Misa liderar um culto à luz no fim do mangá, né? Um culto à luz da lua. A orientação trágica dessa história é evidente, já que a lua aqui seria justamente o símbolo da busca pelo aprisionamento do mundo em um simulacro da ordem. Podemos ver outros ângulos também, né? Numa exemplificação de natureza lunar, dessa vez em contraste com o Sol, em várias dinâmicas, na verdade, como a dinâmica entre o Yang Wenli e o Reinhard von Lohengrin, né? De Legend of the Galactic Heroes. O segundo sendo o leão napoleônico, conquistador, enquanto o primeiro exerce a função de historiador, filósofo, que é o exegeta por excelência do enredo, desejando a todo tempo despertar do pesadelo que é a história, como o próprio Stephen Dedalus, né? Que é outro herói lunar. Oberstein seria ainda um outro expoente do arquétipo de herói lunar em sua máxima capacidade de organizar e administrar o mundo moderno. Dinâmica similar pode ser intuída na relação entre Naruto e Sasuke. Então acertamos, galera. Acertamos, chat. É literalmente o Oni vermelho e o Oni azul da cultura japonesa, é o herói solar e o herói lunar da cultura ocidental. Especialmente se levarmos em conta as habilidades do Sharingan. A ênfase aparentemente demasiada nas habilidades visuais em Naruto está relacionada ao que já falamos anteriormente, quanto à necessidade do herói lunar de percrustar os mistérios e ver com os próprios olhos. A jornada resultante aqui é um outro tipo de trajeto desse herói, o da redenção pessoal, ou uma jornada de formação, um Bildungsroman se preferir. O certo é que, em se tratando de heróis lunares, os dilemas do vir a ser e o exercício das tarefas privadas e zelosas serão sempre preferíveis à impetuosidade desgovernada do espírito faustiano. Um exemplo final para demonstrar o que a confusão dos papéis entre o céu e a terra pode e vai gerar enquanto tragédia moderna. A família que Michael Corleone magistral e terrivelmente destrói, parte por parte, ao longo da trilogia The Godfather. Existe um preço a ser pago em espécie ao karma, ou às parcas se preferir, aos que confundem as coisas do céu com as da terra.
Ao homem lunar, o zelo, a sabedoria, o sacerdócio e a paternidade são preferíveis ao destino ávido e ordinário dos que se recusam a cumprir seus verdadeiros papéis no cosmo enquanto estoicos devotos das coisas de Deus. Deixa eu ver esse finalzinho aqui para pensar uma coisa. Aos que com fidelidade são preferíveis o zelo, as coisas do céu com as da terra. Ao homem lunar, o zelo, a sabedoria, o sacerdócio e a paternidade são preferíveis ao destino ávido e ordinário dos que se recusam a cumprir seus verdadeiros papéis no cosmo, a ser pago em espécie ao karma, ou às parcas, se preferir, aos que confundem as coisas do céu com as da terra. Ok. Ao homem lunar, o zelo, a sabedoria, o sacerdócio e a paternidade são preferíveis ao destino ávido e ordinário dos que se recusam a cumprir seus verdadeiros papéis no cosmo enquanto estoicos devotos das coisas de Deus. Ok, então tá falando o seguinte, que quando você é desse arquétipo e você não segue a natureza desse arquétipo, você vai ser condenado a sofrer, basicamente. A história de Orfeu, como ele não compreendia que a missão que ele estava não era a missão que era para ele acaba sendo esquartejado e falha na sua própria missão. Ele vai sofrer uma tragédia. Mas quando você segue o seu caminho, o caminho correto para a sua vida, né? Quando você encontra o que a galera muitas vezes na alquimia chama de a grande obra, que é o herói solar, o Tiferet. Quando você encontra o seu caminho correto da sua vida, onde você está alinhado à sua verdade, com a sua capacidade e a boa modificação do mundo à sua volta, você tá indo bem. E aí o herói lunar aqui, ele está falando que as posições mais efetivas para esse tipo de personagem ter uma vida positiva e cumprir o seu destino, vamos dizer assim, seria isso aqui. Homem lunar, o zelo, a sabedoria. É ser zeloso, ser um cara que é voltado mais para a parte da sabedoria. O sacerdócio e a paternidade. Sacerdotes. São preferíveis ao destino ávido. E trabalhos de paternidade. Se você for por esse caminho, pelo menos na mitologia em geral, na simbologia em geral, você vai encontrar destinos mais positivos do que se a pessoa com essa propriedade se tornar tentar entrar numa aventura solar. Ele vai provavelmente ser esquartejado, assim como Orfeu foi. Resumindo, é isso. Um vídeo interessante, bem bacana, dá pra comentar muito. Eu não manjo tanto de simbologia assim, eu tô estudando e aprendendo. Eu sou entusiasta ainda, vamos dizer assim. Esse conteúdo me interessa, mas como youtuber, eu acho que a apresentação deles tem que melhorar muito para trazer mais interesse da galera, né? Que assiste. Porque imagino que muita gente aqui do chat deve se interessar, mas pelo vídeo ser bem complicado, tanto no áudio, quanto na edição, quanto no roteiro, pode acabar afastando as pessoas. Mas eu vou mandar o link aí para vocês verem mais conteúdo do canal e se gostarem, mandar para aqui pra gente assistir de novo. Bom.